E aí galera, tudo bem? Sou eu, Fábio, aqui do canal Conteúdos Ambientais. E como prometido, eu vim corrigir a prova de agente operacional, caderno de prova número 4, tá bom? Não reparem que o vídeo tá meio sem edição, tô gravando aqui num contraturno, né, de trabalho. E então, do jeito que der, o vídeo vai sair e vai pro ar. E eu espero que ajude você aí a entender por que você foi bem, ou talvez não tenha ido tão bem assim. Beleza? Então, bora corrigir as 20 questões específicas para o cargo de agente operacional, concurso da Embasa 2022, banca AOCP. Bora lá. Bom, questão 31. Segundo a Embasa, ligação ou ramal predial é a canalização entre a rede pública de abastecimento de água e o hidrômetro, sendo que cada unidade usuária é denominada de. Bom, nós chamamos os consumidores de economias. Cada ligação, cada hidrômetro, né, que vem ali, que recebe água da rede pública e conecta ao consumidor, nós chamamos de economias, tá bom? Então, questão 31, alternativa E, não tem muito o que comentar sobre isso, de fato, esse é o gabarito correto. Questão 32. A Embasa orienta que cada residência instale um reservatório ou caixa d'água para que a família que esteja morando no local tenha a quantidade de água suficiente para consumo por um período mínimo de. Bom, existem várias normas, né, que regulam a quantidade de água para reservatórios e elas estipulam que o período mínimo de consumo tem que ser para pelo menos um dia ou 24 horas, alternativa B. Então, em caso de falta d'água, os reservatórios devem conseguir suprir uma casa lá, uma residência com um número X de pessoas por pelo menos 24 horas. Então, nós temos que, em tese, dimensionar o reservatório em função da quantidade de pessoas que moram numa residência, beleza? Também, sem muito segredo, sem muito o que falar, questão 32, alternativa B. Questão 33. Depois de todo o processo realizado pela Embasa para captar, tratar e distribuir adequadamente água para as residências, cada unidade deve fazer sua parte para manter os reservatórios limpos, mantendo a água potável e livre de micro-organismos. Assim, os reservatórios das residências, as caixas d'água, devem ser lavados preferencialmente a cada. Bom, aí também existem normas de vigilância sanitárias, né, que solicitam que você lave o reservatório sempre a cada 6 meses, o que nos dá a alternativa D, beleza? Eu sei que em algumas casas aí faz 6 anos, né, que não limpa, mas o ideal é que seja feito a cada 6 meses. E se você procurar normas de vigilância sanitária, se não me engano, acho que a SS 65, aqui, por exemplo, para o estado de São Paulo, né, vai ter essa recomendação de que a limpeza seja feita a cada 6 meses. Tá joia? Questão 34. Durante a construção de uma estação elevatória de água, um funcionário foi incumbido pelo seu superior de buscar um longo cabo de energia para realizar uma ligação. Assim, seu chefe pediu que ele cortasse meio quilômetro de cabo, ou seja, ele deve buscar uma extensão de cabo de. Aqui, né, algumas pessoas se confundiram, né, com relação àquele número meio ali, ou como que faz uma conta usando isso, mas não tinha muito segredo, não. O que você precisava lembrar é que a resposta está sendo dada em metros. Então você tinha que, primeiramente, converter 1 quilômetro para metros. Então você multiplicava isso aqui por 1.000 e você tinha o equivalente a 1.000 metros, né? Essa é a extensão de 1 quilômetro. Se você precisa buscar a metade disso, então a extensão do cabo que você teria que buscar são 1.000 metros dividido por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por meio, e isso daria então a resposta de 500 metros, tá bom? Bem tranquilinha, sem muito segredo, só tomando um pouquinho de cuidado com as unidades corretas. Questão 35. Uma edificação residencial precisa de uma caixa d'água que tenha uma capacidade de 10.000 litros. No comércio, esses reservatórios são vendidos em metros cúbicos.
Dessa maneira, deve-se adquirir uma caixa que possua uma capacidade de novo aqui, uma questão de conversão de unidades, né? Se você lembrasse que cada 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico, então se você tem que buscar uma caixa d'água de 10.000 litros, isso é a mesma coisa que 10 metros cúbicos, né? O que no nosso gabarito daria a alternativa D. Sem muito o que comentar, sem muito o que discutir, era só uma questão de conversão de unidades. Questão 36. Quantos quilogramas possui um saco de cloro em pó de 300 gramas? Novamente, outra questão de conversão de unidades apenas, tá bom? Então, nós temos que lembrar que 1 quilograma é a mesma coisa que 1.000 gramas, certo? Se eu tenho um saco em pó de 300 gramas, quanto que vale isso em quilogramas? A gente poderia fazer isso por regra de 3, ou simplesmente lembrar que bastava você pegar 300 gramas e dividir por 1.000, tá? Então você ia ali cortar 2 zerinhos aqui, ia ficar 3 dividido por 10, que ia dar 0,3 quilogramas, tá? Bom, e aí o que nos daria o gabarito, né, na alternativa E. Eu tive um colega aqui que comentou que o resultado dele tinha dado 0,3 e ele achou que era diferente de 0,30, né? Então não. Esses zeros que vêm depois aqui do número inteiro, né, eles não têm muita importância, não têm muito significado matemático mais, tá? Então 0,3 é sim a mesma coisa que 0,30. Questão 37. Sabe-se que uma estação de tratamento de esgoto tem uma capacidade de tratar um volume de 1 milhão de metros cúbicos de esgoto em 120 minutos. Assim, a vazão de tratamento dessa ET em metros cúbicos por hora é D. Então, ele já nos deu aqui uma unidade de volume diretamente em metros cúbicos, só que a unidade de tempo ele nos deu em minutos. Então, nós sabemos que 120 minutos é a mesma coisa que 2 horas, tá? Portanto, a vazão seria o volume dividido pelo tempo, que é o equivalente a 1 milhão de metros cúbicos dividido por 2 horas. E quando eu faço esse cálculozinho, isso é a metade de 1 milhão, ou 500 mil metros cúbicos por hora, o que nos dá ali no gabarito a alternativa A. Novamente também, sem muito segredo, cálculozinhos bem simples, tá? Fico triste quando alguém fala que não foi tão bem quanto gostaria porque errou esses cálculos, mas são coisas da vida, tá bom? Não desanima e parte para a próxima. Questão 38. Qual é o tipo de válvula hidráulica cujo dispositivo de funcionamento consiste em abrir uma porta no sentido contrário ao fluido e se destina a ser usada totalmente aberta ou fechada e utilizada regularmente como uma válvula de bloqueio para isolar sistemas de tubulação? Bom, nessa questão 39, ele escreveu exatamente a válvula de gaveta, tá? A válvula de gaveta tem essa peça aqui dentro dela, que justamente nós chamamos de gaveta, e ela é feita para trabalhar totalmente fechada ou totalmente aberta, né? Ela não é uma válvula muito boa de se trabalhar com seções fracionadas, né? Meia seção, 1/4, 3/4 de seção. E aí, trabalhando totalmente aberta, ela gera pouca perda de carga comparada com outras válvulas. Então, essa é a ideia básica da válvula de gaveta, trabalhar totalmente aberta ou fechada para diminuir a perda de carga e problemas relacionados ao escoamento, né? Diferente, por exemplo, da válvula Globo, que essa sim, a gente consegue trabalhar com seções mais abertas ou mais fechadas, né? Mas ela gera ali uma perda de carga considerável, tá bom? Então, questão 39, questão 38, alternativa C. Questão 39. Um agente operacional precisa instalar uma válvula hidráulica em um sistema de abastecimento de água que permita que o fluido de água se estabeleça em apenas uma direção, evitando assim o refluxo. Nesse caso, esse trabalhador deve instalar uma válvula de
Bom, essa é a válvula de retenção, a famosa VR, no nosso gabarito alternativa A. Ela tem uma portinhola dentro dela que se abre, né, sempre que o fluxo passa. Então, quando o fluxo vai passar, a portinhola se abre, deixa o fluxo ir num único sentido, e quando o fluxo é interrompido, essa portinhola se fecha, evitando que a água volte, né, para o ponto mais baixo, reduzindo o golpe de arite. Então, é uma válvula instalada em vários pontos ao longo de uma rede de abastecimento, né? E principalmente quando eu tenho recalque, quando eu tenho que empurrar a água para cima e evitar que ela volte para o ponto mais baixo. Beleza? Então é por isso que é a válvula de retenção, o nome dela, questão 39, alternativa A. Questão 40. O instrumento utilizado para medir vazão, que consiste em um tubo com uma abertura em sua extremidade, colocada na direção contrária à corrente de fluxo de um duto, é o tubo D. Essa aqui, se você não lembrava, você acabou comendo bola. Mas esse carinha nós chamamos de tubo de Pitot. Ele é utilizado para medir geralmente vazão, né? Na verdade, ele mede a velocidade do escoamento e a gente converte isso em vazão. Isso é possível de ser realizado. Então, ele tem um orifício aqui localizado no sentido contrário ao escoamento, né? O escoamento entra por aqui e ele mede aqui a diferença de altura, né? Então a gente consegue converter isso em uma velocidade depois, tá? Ou em uma vazão, né? Inclusive aviões, né, usam esse tubo de Pitot ali do lado de fora, justamente para saber a velocidade que o avião está indo no ar, beleza? Então a gente pode usar o tubo de Pitot tanto para medição de vazão quanto para medição de velocidade. Tá joia? Questão 40, alternativa C. Questão 41. O medidor de vazão ilustrado na imagem a seguir, constituído de 3 partes, um cone de entrada, garganta e cone de saída, também denominado de medidor de vazão por obstrução diária, é o tubo D. E essa aqui também, né? Precisava lembrar um pouquinho o nome desse garrafão aí. Nós chamamos isso de tubo de Venturi. Então ele tem uma seção convergente, um estrangulamento e uma seção divergente. E na seção convergente e no estrangulamento na garganta, eu instalo ali tubos, né? Tubos no sentido vertical, com fluidos que vão ser empurrados em função da pressão existente ali. E aí, pela diferença de pressão entre esses dois pontos, eu consigo determinar qual é a pressão interna da tubulação e converter isso também em uma vazão. Isso é possível de ser realizado também, né? Entra ali as questões de viscosidade, de densidade do fluido, outras características hidráulicas do escoamento, mas é possível de ser feito. Basta que você lembrasse o nome desse equipamento, que é tubo de Venturi, beleza? Então, questão 41, alternativa E. A questão 42, senhoras e senhores, essa eu acho que cabe recurso, viu? Vou até escrever aqui no cantinho. Eu acho que cabe recurso nessa aqui. Por quê? Olha só. A questão diz o seguinte: para avaliar o estoque de um determinado fluido em um tanque de armazenamento, deve-se utilizar um instrumento de... E aí no gabarito ele diz que é um instrumento de nível. Claro que é uma prova para operador de tratamento de água. Quando ele fala de fluido, a gente subentende que ele está falando da água. Mas, se você levar a palavra fluido ao pé da letra, e aqui estou falando agora do Manual de Hidráulica, José Maria de Azevedo Neto. Está ali na página 4. Fluidos são corpos cujas moléculas têm propriedades de se mover, umas em relação às outras, sob a ação de forças de mínima grandeza. Agora fica importante, ó. Os fluidos se subdividem em líquidos e aeriformes, ou seja, gases e vapores. E se nós estamos medindo gases e vapores em um recipiente, nós precisamos de um instrumento para medir minimamente a pressão. Então, no gabarito, se eu tivesse marcado a alternativa D, não estaria de todo errado,
porque o fluido também pode ser considerado, né, os gases também podem ser considerados fluidos. E gases a gente pode medir através de pressão. Se for pensar, por exemplo, no cloro, que a gente usa na desinfecção, além dos manômetros de pressão, por exemplo, a gente também usa balança. Sim, né? Porque como ele muda muito de estado físico, líquido para o gasoso, dependendo da temperatura, a gente coloca o cilindro em cima de uma balança, né? Uma vez que a massa é constante, né? Mas a pressão não. Então, nessa questão, eu acho que cabe recurso por causa disso, tá bom? E aí eu justificaria para a banca exatamente isso. Fluido não é obrigatoriamente um líquido, então eu não vou medir a sua quantidade obrigatoriamente em nível, né? Se eu estiver falando de um gás, eu posso usar tanto um manômetro de pressão quanto uma balança para medir a sua massa, beleza? Então, se você errou essa, eu sugiro que você entre com um recurso que é possível que seja aceito, sim. Beleza? Questão 42, o gabarito é B, mas eu recorreria. Questão 43. O sistema de segurança elétrica que garante o bom funcionamento das instalações e no qual, em caso de fuga de corrente, a eletricidade tende a ir para o menor potencial é o... Bom, a alternativa correta é o aterramento, beleza? Talvez algumas pessoas tenham marcado barramento, mas barramento é a parte física do aterramento, né? O aterramento é o conjunto de instalações que vão garantir ali a segurança elétrica do usuário, de equipamentos, né? E o barramento é um dispositivo físico, tá? Para poder dar fuga ali a curto-circuitos, correntes elétricas. Elétrica não é muito minha praia, mas pelo que eu entendo, essa é a diferença, né? A gente usa barramentos em quadros elétricos, por exemplo, e aterramento é o conjunto do sistema como um todo para que todo mundo fique seguro, beleza? Por isso, questão 43, alternativa E. Questão 44. Um agente operacional de uma estação elevatória de esgoto possui permissão para trabalhar em instalações elétricas de corrente alternada, informação importante, de baixa tensão. Assim, quando ele utiliza um voltímetro e determina a tensão nominal de um circuito em 850 volts, em corrente alternada, ele deve realizar normalmente o serviço para o qual foi treinado, pois circuitos elétricos de baixa tensão em corrente alternada são iguais ou inferiores a, e aí nós podemos ver na NBR 5410 que para correntes alternadas nós consideramos baixa tensão quando estamos falando de até 1000 volts de tensão, alternativa D, para corrente alternada, né? Para corrente contínua, acho que esse valor sobe para 15.000 volts em corrente contínua, tá bom? Então, nesse caso, como ele diz que a corrente é alternada e ele vai trabalhar em 850 volts, está autorizado, porque pela NBR até 1000 volts de corrente alternada, estamos falando aí de baixa tensão, joia? Tá acabando. Questão 45. Em uma estação de tratamento de esgoto é utilizada uma técnica de manutenção preventiva dos equipamentos mecânicos, que consiste no conhecimento das condições de cada um dos componentes da máquina e dos equipamentos, em que são efetuados testes periódicos para determinar a época adequada para substituição ou reparos de peças. Esse tipo de manutenção recebe o nome de manutenção preditiva, alternativa C, tá? Nós temos as manutenções corretivas, preditivas e preventivas. As manutenções preventivas incluem ali troca de óleo, polias, correias, lubrificações em geral, né? Limpezas, para que o equipamento continue funcionando sem maiores problemas. A manutenção preditiva está mais relacionada ao fim da vida útil dos componentes. Então, a substituição dos componentes por estarem ali próximos do final da sua vida útil, né? Então, a gente faz essa troca desses componentes. É muito parecido com manutenção preventiva, né? Mas a preditiva está mais relacionada com a vida útil, diferente da manutenção corretiva, que é quando a coisa já quebrou e eu tenho que substituir alguma peça, consertar alguma coisa, tá? Por isso, questão 45, a correta é a alternativa C. Questão 46. Uma tubulação hidráulica apresentou problemas de vazamento, assim
todos os componentes do ramal tiveram que ser esvaziados, com a ajuda de registros de manutenção para esvaziar as coisas, nós usamos o dreno, né? Ele é uma tubulação cujo ponto final fica muito mais baixo do que a cota da rede, e abrindo essa tubulação eu esvazio a rede completamente, né? Barrilete seria um sistema de distribuição, misturador não tem nada a ver, restritor seria restringir passagem de líquido, tá? E sifão é aquele instrumento que mantém sempre água dentro dele para evitar odores e outros problemas assim, né? Para trabalhar com um cônduto sempre afogado. Então, sem muito segredo, questão 46, alternativa A. Questão 47. Em uma edificação de 10 pavimentos, o abastecimento de água potável realizado pela concessionária da região chega até o hidrômetro do edifício. Depois dessa etapa, a água é direcionada para a cisterna, um reservatório inferior, e bombeada para a caixa d'água no topo do prédio. O sistema mencionado recebe o nome de... Então, nós temos ali, né, a chegada da água pelo hidrômetro. Como nós temos um prédio muito alto e a caixa d'água fica lá em cima desse prédio, né, a rede não tem pressão para elevar até lá. Nós temos que colocar isso num reservatório enterrado, né, e depois colocar um sistema de bombeamento particular que vai mandar essa água até a caixa d'água. E esse sistema nós chamamos de sistema de recalque, sistema de bombeamento, alternativa B. Tá joia? Também não tem muito segredo aqui. Questão 48, tá acabando, aguenta firme. Em relação aos equipamentos de proteção, EPIs, existem diversos tipos de luva para proteção dos membros superiores. Assim, existem luvas que podem ser usadas para a proteção das seguintes atividades, exceto... Bom, a alternativa aqui correta é luvas contra pressões, né? Contra agentes térmicos nós temos, né, luvas que nos isolam do calor. Contra agentes cortantes e perfurantes também temos, né, luvas com malhas de aço que evitam que a gente corte a mão ou perfure ela. Contra choque elétricos também temos, né, luvas isolantes. Contra a umidade e operações com uso d'água também temos luvas de látex, luvas nitrílicas, mas não temos nenhuma que evite o esmagamento da nossa mão, né? O único que tem isso é o Homem de Ferro lá com sua armadura, mas com exceção dele, não temos nenhuma luva capaz de nos proteger contra esmagamentos, né? Fica aí uma boa dica para de repente a gente conseguir ganhar um dinheiro em breve, né? Fazer uma luva que nos, né, consiga proteger a nossa mão do esmagamento. Então, contra pressões não temos ainda nada muito efetivo. Questão 48, alternativa A. Questão 49. Em uma estação de tratamento de água, o sistema destinado a introduzir ar na água para remoção de compostos voláteis e oxidáveis e gases indesejáveis é o sistema D. Não tem muito segredo, né? Se estamos injetando ar, temos que fazer isso através de aeradores, alternativa D, tá? Floculadores, peneiradores e decantadores não tem nada a ver e filtros muito menos, tá bom? Questão 49, então, alternativa D. E última questão, questão 50. No tratamento da fase líquida do esgoto sanitário, a remoção de sólidos grosseiros pode ser feita através de... Então, se você viu lá a nossa revisãozinha da Embasa, na nossa segunda aula, quando nós começamos a falar sobre tratamento de efluentes, nós vimos que a remoção de sólidos grosseiros acontece no pré-tratamento. E o pré-tratamento possui grades de barra ou até mesmo peneiras, a depender do tamanho dos sólidos grosseiros. Então, não entra ali decantador primário, né? Já estou removendo sólidos sedimentáveis nessa etapa. Desarenador tira também sólidos, mas a gente fala dos sólidos sedimentáveis de grande massa específica, né? Grande densidade e que não são floculentos. Eles têm uma sedimentação individual. Agora me fugiu o nome. Ou é sedimentação floculenta, ou é sedimentação... Esqueci o nome, gente. Mas, de fato, os sólidos não se misturam, né? Não se juntam. Por isso que também não é o desarenador, tá? Poço profundo não tem nada a ver e nem filtros biológicos, beleza? E eu vou ficar devendo o nome dessa sedimentação. Discreta, beleza.
Aqui, ó, o desencanador retira sólidos de sedimentação discreta. Eita, tô ficando enferrujado, hein? Tá? Por isso, então, questão 50, alternativa C. Tá joia? Bom, gente, essa é a correçãozinha, então, da prova. Espero que ajude aí você a ver por que você foi bem ou por que você foi mal. E cabe recurso naquela questão que eu mencionei, né? Sobre como que nós medimos o fluido dentro de um reservatório. Se ele tivesse usado a palavra líquido, aí realmente poderíamos pensar em usar ali um medidor de nível, uma balança. Mas como ele se referiu a fluido em geral, podemos pensar em um gás e aí os manômetros seriam úteis para essa finalidade. Beleza? Espero ter te ajudado neste videozinho sem muita edição. Boa sorte para vocês aí no concurso e nos vemos em breve. Um abraço, um beijo e um queijo. Falou!